Então, muito boa tarde, bem-vindos à reunião da Câmara Municipal, a nossa agenda número 5 do ano de 2022. Temos 8 pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto é o período destinado à intervenção do público. Há uma inscrição do Sr. Manuel Pinho, tem 5 minutos para usar da palavra. Pode-se aproximar do microfone. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos jornalistas, meus senhores e minhas senhoras, hoje tenho uma satisfação em ver-vos, começar por Sr. Presidente, ver-vos aqui que está tudo bom. Espero que a curto prazo, mais curto prazo, haja paz para todos. Sr. Presidente e Sr. Presidente, excelentíssimo Presidente, excelentíssimo Presidente da Junta, desde já dou os parabéns pela vossa boa ações, procurar, como é que é dizer, mandar pedir coisas para mandar para aquele desgraçado, falando portuguesamente. Parabéns por esta boa ação. Informo-vos que já estamos a receber turismo, é muito importante, estou sempre atento para dar conhecimento a Vossa Excelência. Parabéns, São João da Madeira. E em julho e agosto vamos ter muita gente. Graças a Deus, cidade de São João da Madeira. Dão sempre os parabéns, estou sempre atento a essas pessoas. Já temos de visita pessoas de França, Espanha, Brasil. Dizem poucos, mas bem muitos. Está tudo jóia, está tudo certinho, diz o brasileiro. Na vossa cidade, graças a Deus, São João da Madeira. Antecipadamente, uma Santa Páscoa para todas as pessoas que aqui presentes e para as pessoas que me estão a ver. Estão a ver cada vez mais, ver e escutar estas boas palavras via internet. No passado dia 13, Vossas Excelências se calhar não têm conhecimento, mas eu vou dar informação boa. Passado dia 13 de fevereiro, uma posse no Bispo de Braga, com a presença do nosso Presidente da República. Foi muito importante para a nossa nação estar presente nas grandes cerimónias, que haja paz e compreensão entre os povos. No próximo ano 23, para quem não sabem, vamos ter aqui o senhor, em Portugal, a visita do Papa, visitar Fátima, Lisboa, Coimbra, Braga, o fecho outra vez em Fátima. Estou sempre atento, se há dias em Fátima e recebi estas boas informações. Parabéns, Portugal, ao Bispado e excelentíssimo Presidente da República. Já há uma comissão da sua reverendíssima Bispo Auxiliar de Lisboa. Já estão a trabalhar para correr tudo bom. Tudo bom aqui em Portugal. Também informo a população no próximo dia 13 de março, que é próximo domingo. Vai tomar posse o novo Bispo a rezar pela paz do mundo, Dom José Ornelas. Desde já envio os parabéns. Muita saúde e muitas felicidades para esta reverendíssima que vai tomar posse. Atenção, dia 15 de abril, sexta-feira santa, e dia 17 de abril, domingo de Páscoa. Atenção, esta semana há que rezar para ver paz e compreensão entre os povos. Antecipadamente aqui peço o comércio para oferecerem produtos alimentares para as pessoas mais necessitadas. Deus vos agradecem, atenção, e forma a população da Vossa Excelência, Sr. Presidente, Sr. Vereadores. Supermercado Mercadona que temos aqui na cidade já está a oferecer há muito tempo, mas agora mais, para essas pessoas mais necessitadas que precisam de alimentação. Também pessoas mais necessitadas, parabéns, e ao mesmo tempo informo que já temos muitos supermercados Mercadona no nosso país e continuam a abrir. É muito importante para Portugal, parabéns. Diz o espanhol, vale muitas graças. Parabéns, São João da Madeira e Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Tomamos boa conta dos seus apelos. Declaro encerrado este ponto, visto que não há mais pedidos de intervenção por parte do público.
Vamos entrar no período de antes da ordem do dia, o segundo ponto da ordem de trabalhos, e neste ponto há um conjunto de moções, votos de pesar, que gostaria de começar por apresentar e que já partilhei com os senhores vereadores. Em primeiro lugar, vou passar a ler uma proposta de moção de condenação da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. No dia 24 de fevereiro de 2022, iniciou-se a ofensiva militar da Rússia sobre a Ucrânia, uma invasão de um país soberano que constitui uma manifesta violação do direito internacional e se traduz num dos momentos mais dramáticos da história recente da Europa. Desde então, o sofrimento infligido ao povo ucraniano tem sido uma constante, só comparável à estoica capacidade de resistência que tem revelado contra um exército agressor muito mais forte e bem armado, cuja intervenção tem tido como alvo a própria população civil ucraniana, provocando inúmeras vítimas, separando famílias e empurrando milhares de pessoas para fora do país em fuga à guerra. A invasão russa chocou o mundo, levando a uma generalizada condenação internacional e a uma onda solidária para com o povo ucraniano, com iniciativas em diversas cidades um pouco por todo o mundo, movimento ao qual o município de São João da Madeira se juntou desde a primeira hora, interpretando aquele que é o sentimento da comunidade sanjoanense. Reafirmando a abertura da nossa cidade para acolher e apoiar quem busca a proteção desta guerra, propõe-se à Câmara Municipal, nesta que é a sua primeira reunião após o início do conflito, a aprovação de uma moção de veemente condenação e repúdio da invasão da Ucrânia, apelando à paz e manifestando toda a solidariedade sanjoanense para com o povo deste país do leste da Europa, sujeito a tremendas provações e profundo sofrimento por força da totalmente injustificável e cruel intervenção militar russa. Coloco esta moção à discussão e está neste momento aberto um período para intervenções. Não havendo intervenções... sim, sim. Como? Sim. Muito obrigada. Tem a palavra a vereadora Susana Lamas. Muito boa tarde, senhores vereadores, senhores vereadores, Comunicação Social e todos aqueles que estão a assistir. Estamos, de facto, a viver um momento complicado, que poderá se traduzir numa grande tragédia humanitária se não tivermos resposta para este tipo de situações e, obviamente, somos favoráveis à proposta que aqui é apresentada, de moção de condenação da Ucrânia, até porque São João da Madeira também já... nós sabemos que há aqui várias instituições e mesmo pessoas em particular a ajudar neste acolhimento dos refugiados. Há várias instituições, a própria Junta de Freguesia já o fez também. Portanto, também por outro lado, nós sabemos que isto não é, infelizmente, não é uma situação que seja só pontual. Vai ser uma situação que infelizmente vai se prolongar no tempo e, portanto, é um problema que exige algum planeamento também da nossa parte. Nós como comunidade e a própria Câmara até gostaríamos de questionar relativamente a isso. O que é que já tem pensado para a população, para o acolhimento destes refugiados, porque há aqui várias situações que têm que ser equacionadas, desde, por exemplo, a questão da habitação, a questão das escolas, a questão dos empregos, a própria integração. E nós até em São João da Madeira já temos famílias ucranianas, isso também poderá ajudar na própria integração. É importante até ligar, por exemplo, à área do desporto, que também é uma forma de integração. Portanto,
estas ajudas, no fundo, para já pontuais que temos, têm que ter uma coordenação. Gostaríamos de saber se essa coordenação já está a ser pensada ou não. Se há aqui uma possibilidade de liderança. Nós já vemos isso noutros municípios, até municípios que se juntam, vimos aqui ao lado Porto, Gaia e, por exemplo, e Matosinhos, que já se associaram de forma a dar uma ajuda mais integrada, mais bem planeada, e porque de facto deparamos aqui com uma tragédia, não é? Nós sabemos tudo o que é que está a acontecer e era importante também nós podermos dar uma ajuda de forma mais sustentada, digamos assim, até para evitar, eventualmente, haver aqui situações em que, eu não diria duplicação de apoios, eventualmente, ou carência de apoio no outro lado, estarmos a apoiar uns e depois outros não, porque se isto não estiver estruturado, se isto não estiver coordenado, provavelmente podemos correr este risco. Porque, de facto, nós estamos num primeiro momento, nesta fase aguda, todos estamos a reagir, mas depois isto tem que ser planeado porque vai ser algo que se vai prolongar no tempo. Isso também era uma questão que eu já deixava relativamente à Câmara, saber se está, de facto, a liderar ou não este processo e em que termos é que está a ser feito. Quanto à proposta, obviamente, votaremos favoravelmente. Muito bem. Pergunto se há mais intervenções. Estamos na discussão da moção. Só da moção. Há outros depois. Portanto, então, associada à moção foi colocada um conjunto de questões muito pertinentes. Como? Pode ser, posso responder a seguir, muito bem, para isolarmos a questão. Muito bem. Então, quanto à moção, quem vota contra? Quem se abstém? Está esta moção aprovada por unanimidade e será para remeter à Embaixada da Federação Russa em Portugal e à Embaixada da Ucrânia. Por favor, depois prepara os ofícios. Em segundo lugar, um voto de pesar pelo triste falecimento do cidadão Amadeu da Silva Cruz, que também passarei a ler. Destacada figura pública da política e do associativismo sanjoanense, Amadeu da Silva Cruz exerceu o cargo de deputado à Assembleia da República, eleito na primeira legislatura constitucional em 1976 e nas eleições legislativas intercalares de 1979, em representação do Partido Socialista. Civicamente e politicamente empenhado, Amadeu da Silva Cruz foi presidente da Assembleia Municipal de São João da Madeira e presidiu também a Junta de Freguesia de São João da Madeira. Militou no Partido Socialista, tendo sido presidente da Comissão Política Conselhia Local. Foi também dirigente distrital do partido acima referido. Tendo representado as cores da Associação Desportiva Sanjoanense, enquanto atleta de hóquei em patins, Amadeu Silva Cruz manteve, ao longo da vida, uma forte ligação a associações e instituições sanjoanenses. Com reconhecida generosidade e sempre disponível para a causa pública, foi um dos fundadores da Associação do Centro de Apoio aos Idosos Sanjoanenses, ACAIS, e dirigente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira. O seu falecimento, no início deste mês de março, constitui uma grande perda para a nossa cidade, propondo-se a aprovação de um voto de pesar por parte do município e o envio de sentidas condolências à família e amigos de Amadeu da Silva Cruz, referência incontornável da vida pública sanjoanense. Em termos deste voto de pesar, gostaria de salientar os contactos pessoais que tive com o Sr. Amadeu da Silva Cruz, desde os 16 anos de idade. Acompanhei-o e ele acompanhou-me num trajeto político muito intenso e sou uma testemunha privilegiada da sua generosidade, da sua autenticidade, da sua fidelidade aos valores da liberdade e da democracia e do amor incondicional à sua terra. E, portanto, é um momento muito triste de uma figura marcante, um sanjoanense que foi um dos primeiros, se não mesmo o primeiro, a ser eleito para as primeiras eleições constitucionais após a aprovação da Constituição de 1976
e que esteve na Assembleia da República nesse momento fundador e inicial desta República, em que hoje vivemos e assentamos. Por isso, é um voto de pesar muito sentido que aqui apresento. Está então à discussão este voto de pesar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, apenas em nome da coligação Melhor Cidade do País, associar-me a este voto que o Sr. Presidente apresentou, bem como às palavras complementares também que aqui dirigiu. Estamos perante a perda de um cidadão que, como disse, tem e deixa na cidade a sua marca em variedíssimas dimensões, tendo esta importância especial de ter sido um dos primeiros sanjoanenses a exercer funções no nosso regime democrático e exercendo-as no órgão nacional representativo de todos os portugueses e, neste caso, também dos sanjoanenses. Isso, obviamente, que é razão de orgulho e boa memória que perdurará, certamente, de todos nós e, portanto, naturalmente, associamos-nos ao voto e votá-lo-emos favoravelmente. Mais intervenções? Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade este voto de pesar. Ainda em matéria de votos, e porque a vida de facto não pode parar e continua, apresentar um conjunto de votos de louvor e de saudação de mérito desportivo. Os votos de louvor dirigem-se aos atletas dos serviços sociais do pessoal do município de São João da Madeira, que representaram Portugal no Campeonato Europeu de Pista, em Braga, e que conquistaram diversos títulos. À Anabela Santos, à Maria Fernandes, ao Pedro Terra e ao Mário Rocha. Um voto de louvor também ao atleta Carlos Miguel Oliveira, mergulhador do Sub de São João da Madeira Sub, que se sagrou campeão nacional de mergulho em apneia indoor. Votos de saudação nos escalões juvenil e júnior masculinos aos atletas do grupo recreativo e cultural do Dínamo Sanjoanense, que se sagraram campeões distritais em Aveiro, em futsal, aos escalões sub-17 feminino e sub-16 masculino da ABS, que se sagraram campeões distritais em handball, e à Iron Legs, repetente nestas matérias, que conquistou o título coletivo de campeão regional de kickboxing 2022, após ter conquistado vários títulos individuais pelos seus atletas. Portanto, são estes os votos que temos aqui compilados. Felizmente, há uma amazónia de atividades desportivas, de títulos, e às vezes até é difícil fazer o seu registro, mas nós vamos ajudando aqui mutuamente, sempre que a divisão do desporto não nos informa atempadamente. Portanto, coloco agora aqui à discussão estes votos. Tem a palavra o vereador Tiago Correia. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Eu penso que alguns desses votos já tinham sido feito referência na reunião anterior, pelo menos do SJM Sul. E eu não sei, é só por então, uma se questão calhar, de duplicação. este é o trabalho de compilação que eu pedi pronto, e que aqui veio. Eu diria, como os juristas latinos, quod abundant non nocet. Muito bem. Então, nesta conformidade e seguindo as boas doutrinas, coloco então à discussão. Não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Posto isto, vamos então entrar no período de intervenções. Eu reservaria a resposta à questão que colocou para um momento ulterior, caso surjam mais questões neste ponto. Não havendo, então... Então força. Muito boa tarde a todos mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Dona Madalena, público que nos está a ver a partir de casa, senhoras jornalistas.
Eu tenho aqui alguns assuntos para trazer à reunião e vou começar por um que é relativamente a pavimentações e saber como é que está. Sei que há sempre uma consulta feita, não é? Um procedimento, uma contratação de pavimentação de tapete e foi alertado até durante estes últimos 15 dias por vários munícipes no sentido do estado das ruas da nossa cidade, que muitas delas estão demasiado desgastadas, como por exemplo é o caso da rua José Domingos de Oliveira, desde o cruzamento da Rua do Imigrante até à saída para a Macieira de Sardes, junto ali à Repsol. Acho que nunca, Sós da Madeira nunca esteve assim, e é isso também que me transmitem. A Rua do Brasil, sabemos que houve aquela empreitada relativamente à reparação, mas a empreitada já foi há algum tempo e a rua, o arruamento ainda está por pavimentar. Também aquela rua, voltaram a falar na Rua Vieira Araújo, mas pronto, já o falaram aqui e já sabemos como é que vai ser a pavimentação dessa rua, mas são pontos que tenho vindo a ser alertado pelos munícipes e dizem que isto e realmente está, não é dizem, e se dermos uma volta pela cidade, eu tenho muito esse hábito, aliás que o meu filho até dá umas cestas enquanto eu o faço, e de carro pela cidade e vou aos cantinhos todos e tento, e isso é um facto que neste momento está a acontecer. Relativamente a uma questão que trouxemos aqui numa reunião anterior, que é a questão da poupança da água, ainda nestes dias, na Rua Adelina Mar da Costa e aqui na Rua da Liberdade, até numa empreitada recente, em dia de chuva, a rega estava ativada, portanto, falamos aqui numa questão da poupança de água e depois temos a rega ativada em dias de chuva. Eu sei que isto às vezes são os sensores próprios que avariam, mas acho que se calhar se fizesse, dada a situação de seca no nosso país, acho que a Câmara devia fazer um levantamento desses sensores e ver os que estão avariados, os que não estão, no sentido de sermos mais eficientes e eficazes nestas medidas. Relativamente aos eventos, também foi uma questão que trouxemos cá. O evento mais em concreto que eu quero é as marchas de São João, as marchas populares. Eu falei com alguns professores, algumas escolas, que não têm conhecimento que vai haver marchas. Aliás, souberam pelos jornais que iam haver marchas. E dado o timing, e uma das coisas que se falou até pelo Carnaval, que devido à pandemia também que já era humanamente impossível criar-se, fazer-se os disfarces e toda a produção necessária à realização do evento, eu questiono aqui se avançaram com essa notícia e com essa decisão sem contactar as escolas e sem saber se é possível, em termos de produção do evento em si, realizar-se as marchas populares. Houve quem me dissesse que sim, houve quem me dissesse que não. E também há outras questões que também são relevantes nesta questão, que é: os agrupamentos foram informados e não informaram as escolas, ou a Câmara nem sequer contactou com os agrupamentos. Eu acho que se assim for, acho que aqui uma falta de coordenação e as marchas são um ponto alto das festas da cidade, e estarmos aqui a criar uma expectativa que poderá não vir a acontecer, ou vir a acontecer, mas de uma forma que não é aquelas marchas que nós tradicionalmente estávamos habituados, que é com grande afluência das escolas ao evento. Acho que é preciso ponderar e estas questões, porque assim, são as escolas que fazem praticamente as marchas e é preciso ter esta coordenação e estes assuntos têm que ser tratados com eles, porque são várias, Casal Delo,
parque, e são de vários agrupamentos, portanto, há aqui alguma coisa que não está a bater certo. E são essas as questões que eu queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas é aqui uma questão que resulta de uma informação prestada publicamente por outro município, mas que indiretamente nos afeta porque cita a situação de São João da Madeira relativa ao nosso transporte público e que tem a ver com um parecer da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes que, segundo notícia pública de 2 de março, portanto da semana passada, da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, terá esta Autoridade de Mobilidade e Transportes dado parecer favorável ao sistema público de transportes do município de Alcácer do Sal, o que com certeza é muito bom para os municípios desse concelho. Acontece que nessa notícia é dito que no mesmo documento foi dado parecer positivo também aos sistemas públicos aos serviços públicos de transportes de Góis e Trancoso e negativo a um conjunto de concelhos, entre os quais São João da Madeira. E, portanto, tendo tido acesso a esta notícia, a pergunta que faço é se efetivamente isto aconteceu, em que termos e o que está a ser feito relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, obrigado. Boa tarde, Srs. Vereadores, Comunicação Social, munícipes que nos estão a acompanhar a partir de casa. Pretendo responder a algumas das questões colocadas pelo vereador Tiago Correia, nomeadamente no que diz respeito a pavimentações. Efetivamente, como referiu, a Câmara Municipal tem um plano de pavimentações que tem sido executado anualmente. Isso já tem sido discutido por diversas ocasiões aqui neste órgão. Para este ano, o que temos para já contemplado, que eu penso que até já foi lançado o concurso público, é para a pavimentação da Rua do Val e da Rua Manuel Vieira Araújo, que pese embora sejam vias que estejam agora com uma intervenção recente, a obra em curso e como era financiada não previa pavimentação, porque a pavimentação não era sujeita a financiamento. Então cabia à Câmara Municipal depois fazer esta parte do investimento. A Rua José Domingos de Oliveira está identificada e é na sequência dessa identificação que já temos intervido neste arruamento. Fizemos o primeiro num troço entre a Rua de Espadanal e a rotunda seguinte. Penso que foi o ano passado, fizemos mais um troço ali em frente ao Café Beira Rio. Tínhamos previsto ou temos previsto que esta seja uma das próximas intervenções. Não sei se será possível este ano, vai depender da execução orçamental, como já foi aqui discutido também. A Câmara Municipal não fugiu da crise que se instalou, dos impactos financeiros que a crise Covid provocou, teve uma redução nas suas receitas. Algumas das coisas que tínhamos programado vão ter que ser repensadas e ajustadas e adequadas à realidade, mas apenas para dizer que efetivamente este é um daqueles arruamentos que está identificado como prioritário. Se não for possível fazer este ano, certamente vamos com os nossos serviços fazer uma intervenção que mitigue a situação. Mas mesmo em relação a isto, eu queria, aqui para ser conhecimento de todos, mostrar um bocado o que é o panorama atual. Nós lançámos o concurso público também, como é normal, para fornecimento de massas bituminosas, para os nossos serviços fazerem estas intervenções, e o procedimento ficou vazio, ninguém respondeu. Tentamos perceber junto do mercado, apesar que já desconfiávamos qual era o motivo, não é? Mas tentámos perceber através de consultas preliminares o porquê de ficar vazio. Fizemos uma consulta informal para fornecimento com um valor estável durante 6 meses, ninguém respondeu novamente, porque o que acontece é que nos dias de hoje ninguém se quer comprometer devido à instabilidade que têm os materiais, o custo dos materiais, ninguém se quer comprometer com um valor fixo de fornecimento. Vamos agora fazer uma tentativa para estabelecer um valor para um período mais curto, 3 meses, ver se o mercado responde desta maneira, mas isto apenas para
terem conhecimento de como está o mercado hoje e da dificuldade que temos. Mesmo as pavimentações lançadas agora, ao dia de hoje, neste ano, são valores mais do dobro do que fizemos nos anos anteriores, e tudo isto nos causa naturalmente dificuldades. No que diz respeito à poupança de água, apenas corroborar o que disse. Por vezes temos avarias que não conseguimos identificar no momento, não é? Ou acontecem, sejam em sensores, que alguns sistemas de rega têm sensores, mas a maior parte deles até com um relógio analógico, e que por vezes isso acontece, são situações pontuais que depois são corrigidas, ou também temos alguma, por exemplo, quando acontece uma chuva que não estava previsto, como os relógios são analógicos, tem que ser manualmente desligar, acontece pontualmente um sistema ou outro que não conseguimos intervir tão rápido, mas são situações que os nossos serviços estão atentos e normalmente respondem com a celeridade adequada. Obrigado, Sr. Presidente. Irene Guimarães, também para usar da palavra. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas os que nos estão a ouvir, quer os presentes também, Dona Madalena e Comunicação Social. A minha intervenção aqui vem em jeito de resposta ao Sr. Vereador Tiago Correia e muito concretamente naquilo que diz respeito às marchas populares. Apenas para referir que esse projeto, Marchas Populares, está no nosso projeto educativo municipal, que é divulgado no início do ano letivo, muito concretamente em setembro, e constando do projeto educativo é do conhecimento de toda a comunidade educativa e também das associações que costumam participar nesta ação, que é muito importante e que é uma marca indelével do envolvimento e do empenho de toda a comunidade sanjoanense, para além da comunidade educativa. A esse respeito, eu gostaria de dizer, e muito concretamente respondendo à sua questão, perguntando se não foi articulado com as escolas, obviamente que sim. Muito concretamente, quando falamos na realização ou não do Carnaval, daquilo que aconteceu há muito pouco tempo, e então todos os diretores foram auscultados e conversou-se muito sobre esse ponto. Primeiro, fazer ou não o Carnaval e depois dar ou não margem para que as marchas populares se realizassem. E todos os diretores, unanimemente, e também o Centro de Educação Integral, foram ouvidos e todos eles se manifestaram positivamente relativamente à participação próxima nas marchas. Estamos todos muito entusiasmados e estamos muito focados nessa mesma preparação. Não entendo como é que é possível esse tipo de comentário, de falta de coordenação. Eu acredito que todos os agrupamentos têm as suas estruturas muito próprias, estruturas intermédias, canais de comunicação que com certeza estarão a funcionar. De qualquer das formas, relembro também que a nossa Divisão de Educação trabalha em estreita colaboração com todas as escolas do nosso concelho e por isso estranho mesmo esse tipo de comentário e reitero que efetivamente foi um trabalho concertado com todos os agrupamentos, com todas as escolas do concelho e que estamos então a pensar reunir a curto prazo todas as associações e as escolas no sentido de tornar possível esta ação que, volto a reafirmar, é muito importante para São João da Madeira. Muito obrigado. Inscrevo-me agora eu próprio para responder a algumas questões, deixando-a mais significativa. Eu não sei se quer responder, mas eu gostaria de responder à vereadora Irene Guimarães, se fosse possível. Com certeza. A vereadora professora Irene Guimarães disse que não compreendia como é que era possível fazer esse comentário.
Eu estou-lhe a dizer que é possível, porque não trago assuntos a esta reunião sem os confirmar. E confirmei, e foram várias as escolas que disseram que não tinham conhecimento que iam haver as marchas. Portanto, há uns tempos atrás houve aqui um descenso cognitivo. Pode estar a haver novamente. E o que eu lhe estou a dizer, e digo-lhe frontalmente, sem qualquer problema, que as escolas em concreto disseram que não tinham conhecimento que iam haver as marchas. E digo-lhe isto, foi esta a informação que conseguimos, e estão aqui os meus colegas, que ouviram também o que foi dito. Portanto, alguma, não sei se é falta de coordenação, se o que é, se é falta de informação, se os canais estão a funcionar bem ou mal, mas as pessoas não têm conhecimento. Aliás, eu próprio, porque a minha esposa faz parte de uma associação de pais, aliás, a própria associação de pais pôs na dúvida se ia haver ou não. Pôs isto em dúvida, portanto, não é só as escolas, também as próprias associações de pais também estão com esta questão. Sim. Com certeza, eu percebo perfeitamente o Sr. Vereador e que está, claro que estamos aqui numa situação de esclarecimentos e já agora aproveito para esclarecer publicamente aquilo que se tem feito relativamente a esse assunto. Ora bem, eu reafirmo que a ação das marchas está prevista no projeto educativo desde setembro. Portanto, o Carnaval também estava, exatamente. Ora, nós estamos a falar numa ação que se vai realizar em junho. Digo também que essa articulação foi feita com os diretores e com certeza que, da forma como eu disse há pouco, Sr. Vereador, as escolas têm as suas estruturas intermédias próprias. Portanto, obviamente que o diretor irá fazer esse tipo de articulação com quem de direito na altura própria. Portanto, há que dar tempo ao tempo e permitir que a comunicação flua pelos canais próprios. E reafirmo também que, se existir alguma dúvida relativamente a esta ação das marchas ou outra, há uma articulação muito estreita entre todos os coordenadores, todas as associações de pais e a Câmara Municipal, quer através da minha pessoa, quer também através da Divisão de Educação, que é aquilo que tem sido feito até ao momento. Muito obrigada. Muito bem, posto este esclarecimento, relativamente à questão que o Sr. Vereador João Almeida colocou, irei remeter-lhe o documento que recebemos do IMT. Estamos em fase de audiência prévia, portanto é uma tomada de posição sobre a situação contratual da exploração das duas linhas municipais de transporte público, que são dirigidas pela Câmara Municipal enquanto Autoridade de Transportes. Há uma parte dos nossos transportes que é gerida pela Câmara, outra parte que está delegada à área metropolitana do Porto. E, portanto, são colocadas algumas recomendações, nós estamos a preparar uma resposta, mas mais importante do que tudo isso, já estamos há algum tempo a preparar a sujeição destes contratos à concorrência. Os contratos que estão em vigor são contratos que se têm vindo a renovar, foram firmados por executivos anteriores, de 2005. Nós próprios, antes de vir esta tomada de posição da Autoridade Nacional, já estamos a estudar, temos já em caderno de encargos, praticamente finalizado, um procedimento para relançar à concorrência esta prestação. E, portanto, em todo caso, juridicamente está a ser preparada uma resposta, irei dar conhecimento a toda a variação dessa temática que está a ser acautelada. Relativamente à questão das pavimentações,
complementar a resposta do Sr. Vice-Presidente, face à Rua do Brasil, a Câmara está a preparar uma intervenção mais global à Avenida do Brasil. Não se trata apenas de repavimentar, mas de olhar para aquela avenida e requalificá-la, porque há segmentos daquela avenida em que os passeios têm que ser melhorados ao nível da sua dimensão, ao nível da sua qualidade. É uma avenida que precisa de ser arborizada também e, portanto, a nossa estratégia foi, efetivamente, primeiramente resolver um problema grave de perda de água e de renovação da rede, que foi feito em toda a linha, com renovação de ramais e com a renovação das condutas em ambos os sentidos dessa avenida, uma intervenção que veio de Santo Estevão e que foi praticamente até à linha do comboio, e estamos prestes a avançar, estão a ser feitos os termos de referência, estamos prestes a avançar, porque há muitos projetos em curso neste momento, estamos prestes a avançar para um projeto e uma intervenção mais global e coerente, onde estará também incluída a repavimentação. Relativamente à questão das marchas, já foi respondido. Relativamente à situação da Ucrânia e para prestar contas sobre o que tem vindo a ser feito. Muito bem, a Câmara Municipal tem vindo a acompanhar esta situação desde o início, tendo estabelecido, desde a primeira hora, contactos com elementos da comunidade ucraniana em São João da Madeira. E, portanto, neste momento, já estão em São João da Madeira 7 cidadãos ucranianos que procuraram o nosso país e a nossa cidade para se refugiarem dos efeitos da guerra. 4 crianças que foram imediatamente integradas em ambiente escolar, na Escola dos Condes, na Escola Oliveira Júnior e na Escola dos Ribeiros. 4 crianças e 3 adultos. Estão em trânsito para São João da Madeira mais cidadãos ucranianos. Nós acompanhamos estes cidadãos, os primeiros 2 menores, inclusivamente, foram acolhidos na Câmara Municipal, conjuntamente com familiares seus ucranianos que estão a residir aqui em São João da Madeira. Enquanto eles estavam em trânsito, foi feita a articulação com as escolas para garantir o seu imediato acolhimento, tendo sido também atribuído todo o apoio social escolar, independentemente de quaisquer formalidades. E outros apoios do município, frequência de piscinas municipais e outras atividades serão completamente asseguradas. Para além disso, há neste momento uma pessoa do município que está praticamente a tempo inteiro a fazer trabalho de articulação com a comunidade ucraniana. Estamos a colaborar com a Junta de Freguesia, com os bombeiros, com os rotários, com as escolas e com munícipes no processo de recolha de bens. A recolha de bens está a ser concentrada num edifício municipal, na Oliva Creative Factory, e a partir desse local de concentração é efetuado por meios da Câmara ou por outros meios voluntários, é efetuado o transporte para um ponto de conexão que localizamos em Vila Nova de Gaia, que assegura o transporte internacional. Esta articulação está a ser feita e a gestão da logística desta operação está afeta a uma funcionária da Proteção Civil que articula com as demais entidades. Referir também que esta articulação foi definida numa reunião que ocorreu a semana passada, convocada de emergência, com todas as instituições da nossa rede social, com os bombeiros, com a Junta de Freguesia, com a Escola Segura. Foi convocada uma reunião de articulação que ocorreu aqui com uma adesão maciça e, portanto, foram estabelecidos aí um conjunto de princípios de articulação, desde logo ao nível da
recolha de bens, e essa decisão foi implementada de imediato, e, portanto, a Câmara Municipal já fez transportes para Vila Nova de Gaia de bens alimentares e outros, e, portanto, essa matéria está completamente assegurada e acautelada. Para além disso, foi lançado um apelo para que pessoas que possam facultem alojamento temporário ou não temporário, depende da vontade das pessoas, a pessoas que estejam em necessidade. Esse apelo foi lançado nessa reunião à rede social e foi também tornado público através das redes sociais do município. Foi criada uma linha de apoio municipal que tem vindo a ser divulgada e já recebemos diversas ofertas de alojamento através dessa linha de apoio municipal. E, portanto, estamos a coordenar, através dessa linha de apoio municipal e através dos pivôs que estão a gerir esse processo, as necessidades de alojamento. Até ao momento, as pessoas que chegaram a São João da Madeira têm sido enquadradas em ambiente familiar e não necessitaram, até ao momento, de alojamento. Isso é positivo portanto, nós vamos continuar a monitorizar a situação. Por outro lado, também temos estabelecido contactos com a Secretaria de Estado da Integração e o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações. Ainda durante o dia de ontem foram estabelecidos vários contactos e hoje mais contactos. Estamos a articular e a trocar informações para melhorar a resposta. Também disponibilizamos aos cidadãos ucranianos que cheguem a São João da Madeira transporte para que se desloquem ao CEF, no sentido de requererem o Estatuto de Proteção Temporária, que é o estatuto jurídico que foi criado para esta situação de emergência, que tem os mesmos efeitos de uma autorização de residência. Portanto, obviamente que, em caso de necessidade, nós iremos ter uma resposta mais musculada, designadamente, por exemplo, utilizando as residências da Oliva Creative Factory para acolher quem delas necessite. O parque da Habitar, neste momento, está praticamente lotado, mas queremos que a resposta cidadã e outras respostas em outros espaços municipais que teremos, se forem necessários, serão imediatamente ativados, tal como fizemos no caso da emergência da Covid. Portanto, está montada uma estrutura para assegurar resposta ao nível da educação, ao nível também do ensino do português, isso já está a ser articulado, da língua de acolhimento, ao nível do ensino do português, também já está a ser tratado. Também convidamos a Associação Empresarial Portuguesa para identificar, a Associação Empresarial Portuguesa, não, de São João da Madeira, para identificar ofertas de emprego, e a Câmara Municipal, para além dessa articulação, irá também fazer contactos com grandes empresas sanjoanenses que possam precisar de emprego. É importante salientar aqui também que São João da Madeira tem ao seu serviço uma resposta de ter um claim ao seu serviço, que é gerido pela Junta de Freguesia, por delegação de competências da Câmara Municipal, e essa resposta, obviamente, é uma resposta que também estará presente para dar todos os esclarecimentos e informações aos cidadãos ucranianos. Portanto, neste momento já temos 7 cidadãos, hoje ou amanhã chegarão outros 2 e é estimado que cheguem outros 2. Se necessário for, através da nossa rede de ucranianos em Portugal, mobilizar meios de transporte para socorrer pessoas que queiram vir para São João da Madeira, também poderemos equacionar isso à semelhança do que outros municípios fizeram. O ACM criou uma resposta
também de autocarros para recolher pessoas através do SOS Ucrânia e também temos monitorizado a situação a esse nível. Portanto, a resposta do nosso município tem sido esta: há uma estrutura, há uma capacitação e já temos um conjunto de iniciativas no terreno, articulando com as diversas entidades da nossa rede social, da rede educativa e da rede de proteção civil. Posto isto, pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Não havendo mais intervenções, passávamos então aos pontos seguintes. Informações. Apenas deixar aqui duas informações neste ponto, dizer que na sequência do protocolo que celebramos com a Fundação Amália Rodrigues, inaugurou no Museu do Calçado e no Museu da Chapelaria a exposição alusiva à figura de Amália Rodrigues. É a primeira exposição desta natureza que ocorre em Portugal ligada à figura de Amália Rodrigues, uma exposição muito importante e muito interessante, que esperemos que depois possa itinerar pelo país com a marca de São João da Madeira e dos nossos museus, em articulação com a Fundação Amália Rodrigues. Esta exposição inaugurou na quarta-feira. Por outro lado, na sexta-feira. Por outro lado, no sábado, inaugurou no Mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, uma exposição também com a marca de São João da Madeira e do Museu do Calçado, a exposição A Verdade Dói, evocativa da violência doméstica e da violência de género, praticada sobretudo contra as mulheres, e portanto uma parceria entre a UMAR, o Museu do Calçado de São João da Madeira, que é depositário e gestor dessa exposição, e a Direção Regional da Cultura do Centro. Portanto, é também muito importante vermos este grande dinamismo dos nossos museus, que estão em franca itinerância, desde a exposição que houve no Espaço Cidadão, na Praça do Município em Lisboa, no Museu Nacional do Traje, passando por esta exposição agora em Coimbra, e este mês vamos também inaugurar uma exposição do Museu da Chapelaria em Gaia, em Vila Nova de Gaia, noutra parceria muito interessante para a projeção de São João da Madeira e das nossas instituições culturais. E temos em vista, de facto, também realizar uma outra parceria com uma grande instituição cultural de referência, a qual não posso ainda mencionar porque está em discussão de detalhes. Eram estas as informações que gostaria de dar. Com certeza. Sr. Presidente, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde às senhoras vereadoras, senhores vereadores, Dona Madalena, Comunicação Social e público que nos está a ouvir em casa. Eu gostaria de informar que neste sábado decorreu um concerto na Casa da Criatividade pela Orquestra Ligeira do Exército, em que o município convidou todos os seus trabalhadores, bem como os trabalhadores das empresas municipais Habitar São João e Águas de São João, e também da Sanjotec, no âmbito da implementação de um sistema de gestão da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Nesse sentido, foram oferecidos gratuitamente bilhetes a todos os trabalhadores. Os bilhetes que tinham ficado por reservar foram abertos à comunidade em geral e tivemos um concerto com a sala cheia, de uma qualidade fantástica e, portanto, este concerto faz parte de um conjunto de 15 medidas que a equipa da conciliação implementou, propôs ao Sr. Presidente, que aprovou e, portanto, era isto que tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada. Só para
informar que no passado dia 4 de março, na última sexta-feira, portanto, decorreu a fase conselhia do Concurso Nacional de Leitura. Foram apurados alunos e crianças que vão agora apresentar a sua participação em Santa Maria da Feira, no dia 30, numa fase intermunicipal. Queria deixar aqui o agradecimento a todos aqueles que participaram nesta fase conselhia, professores, crianças e jovens, e deixar também uma nota que aquilo que aconteceu na sexta-feira passada foi efetivamente muito bom de ver. Muito boas prestações e deixo então aqui o reconhecimento. Muito obrigada. Há mais informações? Não havendo, avançamos para o ponto 4, fixação do preço público de 2 concertos com plateia em pé na Casa da Criatividade, visto que o nosso regulamento de bilhética, aprovado em 2018, não previu expressamente esta possibilidade. Coloco à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra a proposta, quem se abstém, está então aprovada por unanimidade o preço da bilhética do concerto dos Expensive Soul e da artista brasileira Malu Magalhães. Ponto 5. Também se prende com a fixação de um preço especial para a iniciativa cultural A Cidade Dança, porquanto que é uma iniciativa ligada à promoção da dança em São João da Madeira, que tem plena justificação, atendendo, enfim, à existência em São João da Madeira do Conservatório de Dança do Norte, do Ginasiano e de várias academias. Agora está-me a faltar o nome, a Liliana Leite, o Ginasiano, a que ganhou no Dança do Norte, os Amigos da Dança, o CCD, que está ligado ao hip hop, e enfim, São João da Madeira é de facto turning point. Eu andava à procura desse, estávamos todos, e portanto, de facto, a dança marca a cidade de São João da Madeira, e foi no sentido de potenciar essa realidade que nós criamos a iniciativa A Cidade de Dança, que foi uma das vítimas da Covid. Já poderia hoje ter uma pujança e uma afirmação no território diferente, e a dança, enfim, os espetáculos de dança precisam aqui de um apoio para cativar o público. Sentimos isso e, portanto, propõe-se aqui uma bilhética especial para 2 espetáculos, um a 29 de Abril e um a 1 de Maio, que se integram nesta iniciativa municipal. Portanto, coloco à discussão o estabelecimento deste preço especial. Não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. O ponto 6 também tem a ver com a fixação de um preço público, um catálogo do Centro de Arte de Oliva, ligado a uma exposição da coleção Norlinda Lima e José Lima, que está junto de vós. Este catálogo resulta de uma parceria entre o Centro de Arte de Oliva e a Fundação Dom Luís I, de Cascais, que é uma instituição cultural importantíssima no plano nacional. Foi organizada uma grande exposição em Cascais da coleção Norlinda Lima José Lima, e essa exposição será agora replicada brevemente no Centro de Arte de Oliva, com as necessárias adaptações. As 2 instituições decidiram organizar um catálogo conjunto, e é esse catálogo face ao qual se trata agora de fixar o seu preço de venda ao público. A Sra. Vereadora Susana Lamas vai-me perguntar onde está, e bem, a informação sobre os catálogos. Ela veio-me, creio eu, na sexta-feira,
São muitos catálogos e foi necessário organizar e, portanto, eu estimo entre hoje e amanhã mandar-lhe a globalidade da informação, até porque pedi para juntar lá um dado, ou melhor, vou pedir um dado que se prende com uma grande remessa de catálogos que vamos fazer para a Áustria, porque vai acontecer num dos mais importantes museus de arte bruta do mundo, perto de Viena, uma exposição com cerca de uma centena de obras que estão em depósito no Centro de Arte da Oliva, numa coprodução entre o Centro de Arte da Oliva e essa instituição austríaca, que está a ser, aliás, acompanhada pela Embaixada de Portugal, e, portanto, vamos enviar, a pedido desse museu, que muito apreciou a qualidade dos nossos catálogos, vamos enviar umas dezenas, ou acho que chega a ser grande parte, vamos enviar dezenas, eu não quero dizer uma centena, mas quase uma centena de catálogos para lá. Portanto, posto isto, coloco esta proposta à discussão. Já está? Então, a resposta já está dada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é a designação do fiscal único para a empresa municipal Habitar São João, que nos termos da lei deve ser aprovada pela Assembleia Municipal, cabendo à Câmara apresentar esta proposta à Assembleia Municipal. A Habitar propõe a empresa Ângelo Couto, com a remuneração constante da informação. Do meu ponto de vista, nada a opor. Alguém quer intervir sobre esta matéria? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada esta proposta por unanimidade. O último ponto prende-se com dar continuidade a um apoio aos comerciantes, aos operadores das lojas interiores e bancas do mercado municipal, um apoio com uma redução de taxas na ordem dos 25%, em virtude da perturbação e dos incómodos que possam ser gerados pelas obras que estão em curso. Esclarecer também, antecipando eventuais questões que se coloquem, que as obras no piso inferior estão praticamente concluídas. Iremos depois passar para uma fase seguinte, que serão as obras no piso 1 do mercado. Esses trabalhos estão a ser programados em articulação com todas as partes e entidades envolvidas. Todos desejaríamos que o processo fosse mais rápido, mas eu creio que, enfim, todos compreendemos o que está a passar, o que se tem vindo a passar ao longo do tempo, e, por vezes, o ritmo não é aquele que nós desejamos. Embora, enfim, o resultado final, eu penso que a todos irá agradar. Portanto, coloco à discussão esta proposta. Tem a palavra o Sr. Vereador João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos vários âmbitos da questão que tem a ver com o mercado municipal, neste caso, o apoio, obviamente, nós somos favoráveis, já tínhamos até levantado essa questão noutra altura e quando discutimos a questão da prorrogação do prazo, porque uma coisa acaba por estar ligada à outra. Preocupa-nos neste momento, e eu sei que o Sr. Presidente também antecipou essa questão, a incerteza que existe e que se reflete essencialmente nos operadores e também em todos os cidadãos e todos aqueles que o utilizam e que são normalmente clientes no mercado. Depois, relativamente à estabilidade, nós temos aqui um apoio por via de redução de taxa para os operadores do interior do mercado. Eu pergunto, a proposta fala disso, mas fala disso deixando em aberto, de que é que depende a avaliação que se fará para os operadores do exterior do mercado. Outra questão concreta, estando o piso inferior quase concluído e
tendo falado, Sr. Presidente, da fase seguinte da empreitada, que é o piso térreo, ou o primeiro piso, ou conforme também depende do acesso, os operadores dessa zona terão que ser deslocalizados. Falou-se em tempos de uma eventual deslocalização para a Oliva Creative Factory, se não estou em erro, ainda terá sido no mandato anterior. Agora, eles terão que ser deslocalizados para algum lado, e também a informação sobre essa eventual deslocalização e sobre as condições em que funcionará, quer para eles, quer para os utentes, também são muito importantes, e serem atempadas também não é indiferente. Porque nos criou, independentemente do resultado final, e obviamente todos temos expectativa e uma expectativa positiva relativamente ao que vai acontecer, este prolongamento tem consequências que não serão ultrapassadas exclusivamente pela abertura quando estiver tudo pronto, porque há aqui, quer da parte dos operadores, quer da parte dos clientes, uma alteração de hábitos que obviamente vai ter reflexos estruturais e que, não quero ser fatalista, mas pode fazer até com que alguns dos operadores tenham dificuldade em chegar a essa fase e tiveram essa expectativa, e também alguns clientes que demorarão mais a voltar a ter o hábito de frequentar o nosso mercado. E, portanto, aqui a exigência é para que, mesmo sabendo das dificuldades, tudo o que está inerente às obras neste momento em Portugal, termos noção da importância que tem esta obra do mercado. É uma grande obra na cidade, eu diria provavelmente depois da requalificação, da conclusão da requalificação do centro e da obra da praça, é provavelmente a grande obra que temos em termos públicos na cidade, e portanto termos todos o empenho e a noção de prioridade que ela tem para que esse ansiado momento que o Sr. Presidente falou chegue o mais depressa possível, porque já foi adiado várias vezes, e eu sei que o Sr. Presidente já disse aqui em reunião que não arriscaria dar um novo prazo para a conclusão, mas pergunto outra coisa concreta, terceira coisa concreta, que é se neste momento e perante a evolução há a expectativa da necessidade de uma nova prorrogação ou não em termos contratuais. Muito obrigado. Muito obrigado. Respondendo às questões que colocou, quanto à primeira parte, de que é que depende a avaliação de um possível apoio aos comerciantes do exterior, conforme é dito na proposta, é uma questão que iremos equacionar quando as obras no interior dos seus estabelecimentos, no interior, eu não diria, as obras nos seus estabelecimentos começarem, porque, como se sabe, o que o projeto prevê é a abertura desses estabelecimentos para o interior do próprio mercado. E, portanto, essas intervenções terão de ser coordenadas com os próprios comerciantes, e esse trabalho de coordenação e de planeamento está a ser feito para minimizar ao máximo o impacto na operação de cada uma dessas entidades. E, portanto, depois, em função da intervenção, nós não deixaremos de vir aqui, em reunião ordinária ou extraordinária, propor as medidas que se revelem necessárias. Em segundo lugar, quanto à questão da deslocalização, as obras no piso de cima não têm a mesma intensidade que têm em baixo, não é? Sim, sim. É bom ter aqui um engenheiro. Porque... Não, relativamente a essa questão, só esclarecer apenas que o projeto em curso no mercado municipal, o que prevê a deslocalização de todo o chamado mercado tradicional para o piso -1. Exatamente. Por isso, todos os operadores já irão para o piso -1 de forma definitiva, porque no chamado piso térreo está previsto, em termos conceituais, que seja para restauração, e há aqui uma exceção porque será também para os operadores das flores. Agora, todos os outros operadores, o peixe, a carne, os hortofrutícolas, já vão de forma definitiva para o -1, por isso essa questão não se coloca. Eu ia lá chegar, recordando mas obrigado, agradeço, recordando
que toda esta matéria foi alvo de um estudo que contratamos a uma entidade externa até, e foi apresentado na Casa da Criatividade a todos os operadores do mercado. E, portanto, foi realizada uma sessão de esclarecimento e, aliás, a reafetação que hoje foi desenhada, durante a intervenção no piso zero, resultou desse estudo e foi comunicada nessa sessão de esclarecimento. E, genericamente, as informações que vamos tendo são de que conseguimos minimizar e mitigar impactos negativos na operação dos comerciantes. Optou-se para os comerciantes que não são permanentes, que só lá vão ao sábado, por pôr aquela estrutura, fazer um mercado de rua, foi uma opção também assumida desde o início. Criaram-se as condições de proteção face aos elementos atmosféricos, que ainda hoje ali se encontram, e que desejamos, enfim, descontinuar, até por razões financeiras, o mais rapidamente possível. Mas dizer, até nesse ponto de vista, o município fez um grande investimento para proteger os comerciantes, para assegurar a subsistência, o modo de vida daquelas pessoas que dependem, enfim, do mercado de São João da Madeira para ganhar o seu pão e o seu dia-a-dia. Tivemos esse cuidado e essa atenção e fizemos esse esforço. Portanto, obviamente que vamos articular todas essas questões, há de haver aqui uma articulação entre a Câmara Municipal, o empreiteiro e todos os comerciantes. Neste momento estamos a fazer um outro estudo no mercado para equacionar questões ligadas ao modelo de gestão do mercado e ao novo modelo de financiamento do mercado. Porque o mercado vai ter mais custos e foi feito um grande investimento de requalificação e, portanto, há questões aí também a ter em linha de conta, até por princípios de equilíbrio, de sustentabilidade da operação e de equidade entre diversos comerciantes que operam na cidade. Mas isso é uma questão para a qual também estamos neste momento a realizar um outro estudo que oportunamente depois, quando ele estiver concluído, iremos discutir e grande parte das questões terão que ser até discutidas e aprovadas aqui em reunião de Câmara e teremos obviamente a oportunidade de partilhar todas essas matérias. Quanto ao prazo, eu mantenho a resposta que disse, porque tenho que ser honesto e sincero. Não consigo hoje dizer se vai ou não vai ser necessária uma reprogramação. Para ser sincero, vamos fazer tudo para que não, para que decorra rapidamente, mas há aqui contingências de diversa ordem que estão ligadas a razões de força maior e que escapam ao controle operacional, ao controle logístico da Câmara Municipal. Portanto, não consigo dizer sim ou não de modo taxativo. Esta é mais uma questão até em jeito de conclusão e de ambição de todos nós. Nós sabemos que há um espaço comercial que também teve as suas vicissitudes em termos de projeto na cidade, privado, e que se irá desenvolver. Esperamos que a empreitada se vá desenvolver também. Isso, por um lado, é positivo, mas seria negativo para a cidade que um operador privado conseguisse a celeridade e uma execução que nós, em termos públicos, não conseguimos, mesmo em termos de imagem para os municípios, e, portanto, acho que é mais um incentivo, neste caso um incentivo de competitividade, que eu acho que são saudáveis, e de livre concorrência, mas seria muito mau que um operador privado, começando mais tarde, tendo tido também vicissitudes, conseguisse depois uma celeridade de execução da obra que fizesse com que terminasse mais cedo do que esta obra pública que é ansiada e que muitas vezes, e sabemos que essa é uma discussão da cidade, muitas vezes há essa visão de dois polos
entre aquilo que são este tipo de superfícies comerciais, que têm outras condições, nomeadamente de estacionamento, que as pessoas dizem, e aquilo que é uma infraestrutura pública. E, portanto, nós temos a obrigação, enquanto entidade de gestão pública da cidade, de assegurar isso aos operadores do mercado, mas também aos consumidores da cidade. Eu percebi o ponto claramente, apenas diria que são intervenções diferentes. São intervenções diferentes, porque aqui estamos a falar de uma obra de reabilitação, de um equipamento que está a funcionar, que teve algumas surpresas pelo meio, porque de facto a reabilitação da parte de baixo foi muito profunda, mudaram-se as estruturas hidráulicas, as estruturas elétricas, reabilitou-se tudo por completo e ocorreram imensas surpresas e, portanto, é um trabalho mais demorado. Não estou aqui a desculpar, nem a dizer que não devemos ter essa ambição, mas só para esclarecer que é um trabalho muito mais demorado do que fazer de raiz. Portanto, mas naturalmente que são... e de facto estava-se a referir ao empreendimento ao Aldi, que já pagou as licenças e, portanto, queremos que vá mesmo, exatamente, já como? É verdade, porque são elementos quase que pré-construídos que são implementados, portanto, mas obviamente que devemos ter essa exigência e esse rigor. Às vezes também temos sorte ou azar com os empreiteiros. Eu também não estou aqui a criticar os empreiteiros, já tivemos ao longo da nossa história muitas vicissitudes no nosso município de empreitadas que foram interrompidas a meio e que ainda hoje temos pendentes processos em tribunal ligados à Casa da Criatividade. A questão portanto, ainda temos pendentes litígios nessa matéria, mas fica a nota e a ambição. Muito bem. Então, quanto à proposta propriamente dita, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declara-se então encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos.